Olá, eu me chamo Vitória Nayara Carvalho Mendes Gonçalves e eu sou estudante de zootecnia do curso de graduação na Universidade Federal de Viçosa. Eu realizei um período de estágio no Laboratório de Aquicultura, no Departamento de Zootecnia, e durante esse período eu pude participar de vários experimentos, e dentre eles, um desses é o tema dessa apresentação, que foi intitulado como a substituição da proteína do farelo de soja pela proteína da farinha de mosca doméstica em dietas para lambari rosa, avaliando o desempenho produtivo desses animais, sob a orientação do professor Rodrigo Fortes e com a ajuda dos demais colaboradores, Ana Caroline, Kleber Daniel, Juliana Rodrigues e Lucas Cota. Gostaria de agradecer também a todos os envolvidos. Antes de tudo, é necessário a gente analisar o porquê de se fazer essa substituição. E um dos motivos que explicam isso é o aumento populacional ao longo dos anos e uma busca por alimentos mais saudáveis. Então, esses motivos fizeram com que houvesse uma intensificação na produção de organismos aquáticos. Esses organismos, eles possuem uma alta demanda de proteína, que são fornecidas através de ingredientes tradicionais, como o farelo de soja e a farinha de peixe. Esses ingredientes, eles representam cerca de 70% dos custos de produção. E dessa forma surge como uma fonte alternativa a farinha de inseto. A farinha de inseto, ela vem demonstrando resultados muito promissores em experimentos já realizados. E além disso, ela possui uma qualidade e uma quantidade de proteína excelente. Dessa forma, ela se torna um excelente substituto proteico de rações. Nesse experimento, foi utilizado a farinha de larva de mosca doméstica. Essa farinha ela possui um alto valor nutricional, ela tem um bom perfil de aminoácidos, que são aminoácidos indispensáveis para a dieta dos animais, como a leucina, a lisina e a metionina. E também ela possui um melhor desempenho produtivo. Essa farinha ela tem uma grande diversidade e disponibilidade de matéria-prima, o que também é um fator positivo. E além disso, cabe a gente falar que o consumo de insetos na dieta dos animais já é um ingrediente natural, o que corrobora mais ainda para que seja um bom substituto proteico nessas rações. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a substituição da proteína do farelo de soja pela proteína da farinha de mosca doméstica em dietas para lambari rosa. Em material e métodos, nesse experimento foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, com 5 níveis de substituição da proteína do farelo de soja pela farinha de larva de mosca doméstica, sendo com 5 repetições, e foi utilizado juvenis de lambari rosa com o peso inicial em média de 1,41 gramas. Na tabela 1, a gente tem a composição da ração utilizada no experimento com os níveis crescentes de farinha da larva de mosca doméstica. Então, a gente observa que todos os tratamentos eles foram devidamente balanceados na sua ração, as suas rações foram devidamente balanceadas, atingindo as exigências dos animais. Ainda em material e métodos, nesse experimento foi utilizado em um sistema de recirculação, com as caixas de 150 litros de água de capacidade e a densidade foi de 20 peixes por caixa. A alimentação desses animais foi feita 3 vezes ao dia, sendo às 8 da manhã, meio-dia e às 4 horas da tarde, até a saciedade aparente desses animais. Esse experimento ele teve uma duração de 60 dias. E ao final do experimento, os peixes eles também foram pesados e medidos individualmente para que se pudesse fazer o cálculo do desempenho produtivo. As análises estatísticas foi usada a análise de variância no software R a um nível de 5% de significância. Agora, em resultados, a gente tem nessa segunda tabela o desempenho dos lambaris que foram submetidos à dieta com a farinha da larva de mosca doméstica. Então, a primeira coisa a ser avaliada é que o p-valor para todos os índices eles foi acima de 5%, ou seja, não é significativo para a estatística. Então, dentre todos os níveis de substituição, não diferiu. Entrando um pouco mais a fundo nessa mesma tabela, a gente pode discutir que o consumo entre os níveis de substituição foi semelhante, o que nos indica que houve uma boa palatabilidade. Quando a gente observa o nível de 50%, que é o maior nível, as variáveis também não foram afetadas, que é um ponto positivo, não havendo prejuízo dessa inclusão. E outro índice muito importante de ser avaliado é o índice hepatossomático, que ele representa para a gente a porcentagem de massa do fígado em relação ao peso corporal do animal, e ele serve para quantificar o estoque de energia. De acordo com a literatura, os níveis desse índice hepatossomático, eles não devem passar de 2%.
E quando a gente olha na tabela, nenhum dos tratamentos houve um nível acima de 2%. Então, a gente pôde concluir também e indicar que não tem comprometimento, não houve um comprometimento no metabolismo da glicose e gordura, com o aumento da farinha de lavra doméstica nas dietas. Dessa forma, não havendo prejuízo para a estatística, não havendo um prejuízo, não tendo resultados diferentes para a estatística, a gente pôde concluir que a proteína do farelo de soja ela pode sim ser substituída em até 50% pela proteína da farinha de mosca doméstica em dietas para lambari rosa. No mais era isso, muito obrigada.